Furacões. Eles não são apenas tempestades, são forças da natureza. Eles esculpem suas histórias nas costas litorâneas e gravam seu poder em nossa memória coletiva. Pensem no furacão Katrina em 2005. Os diques feitos para conter o mar falharam. Nova Orleans, uma cidade conhecida por sua vibração, foi submersa. Milhares de desabrigados, vidas perdidas e uma cidade marcada para sempre. Mas Katrina é apenas um capítulo em um livro longo e turbulento. O grande furacão de Galveston de 1900, antes que nomes fossem dados a essas tempestades, permanece o furacão mais mortal na história dos Ebernoir. Engoliu toda a cidade e ilha, ceifando mais de 8.000 vidas. Esses eventos marcados pela devastação nos lembram da força bruta que se agita em nossa atmosfera. Essas tempestades não são meras notas de rodapé históricas, são avisos sussurrados ao vento. Os furacões estão aumentando em intensidade, alimentados por um planeta cada vez mais quente. Entendê-los não é mais apenas uma questão de curiosidade científica, é sobre sobrevivência. Imaginem um oceano vasto e quente, estendendo-se até onde a vista alcança o sol a pino, sua energia absorvida pela água, aquecendo a superfície do oceano. Esse calor é o motor, o combustível que impulsiona um furacão, transformando a água em vapor. Conforme o ar quente e úmido sobe, ele deixa para trás uma área de baixa pressão, criando um vazio. A natureza abomina o vácuo, e o ar ao redor começa a se mover para preencher esse espaço. O ar mais frio corre para preencher o vazio, criando um fluxo constante de ar. Esse ciclo de ar quente subindo e ar frio entrando começa a girar, formando um padrão circular. A rotação da Terra adiciona sua própria reviravolta, um fenômeno conhecido como efeito Coriolis que influencia a direção do giro. Esse efeito faz com que a tempestade gire no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul, criando um movimento distinto. À medida que a tempestade gira mais rápido, ela atrai mais ar quente e úmido da superfície do oceano. Esse ar sobe, esfria e se condensa, formando nuvens de tempestade densas e ameaçadoras. A condensação libera ainda mais calor, alimentando ainda mais o motor da tempestade e intensificando o processo. Esse ciclo continua, aumentando em intensidade até que o sistema de tempestade se torne um vórtice giratório de vento e chuva, uma força da natureza em sua forma mais poderosa. Nosso planeta está esquentando, isso não está em debate, é uma realidade científica. E à medida que nosso planeta esquenta, nossos oceanos também esquentam. Esse calor extra não fica parado. Ele age como um energético para os furacões, tornando-os maiores, mais poderosos e mais destrutivos. Pensem assim, uma atmosfera mais quente retém mais umidade. Mais umidade significa mais chuva. Mais chuva, impulsionada por ventos mais fortes, leva a inundações catastróficas. A conexão entre um mundo em aquecimento e furacões mais fortes é inegável. Mas há outra camada nesta história. El Niño e La Niña, padrões climáticos que ocorrem naturalmente no Oceano Pacífico, podem influenciar ainda mais a atividade dos furacões. O El Niño tende a suprimir o desenvolvimento de furacões no Atlântico, enquanto o La Niña pode aumentá-lo. Esses padrões, sobrepostos a um cenário de aquecimento global, criam uma receita complexa e imprevisível para as futuras temporadas de furacões. Seção 4. O segredo do Oceano Profundo, a fonte secreta de combustível dos furacões monstruosos. Durante anos, os cientistas se concentraram nas temperaturas da superfície como o principal combustível para os furacões. Eles acreditavam que as águas quentes da superfície eram a principal fonte de energia que alimentava essas tempestades poderosas. Mas e se houvesse outra fonte de energia escondida sob as ondas? Uma fonte que até recentemente não havia sido completamente compreendida.
Pesquisas recentes sugerem que o aquecimento não é apenas superficial. As investigações mais recentes indicam que as camadas mais profundas dos nossos oceanos também estão aquecendo. As camadas mais profundas de nossos oceanos também estão esquentando, e esse aquecimento do oceano profundo pode ser a chave para entender a rápida intensificação de alguns furacões. Esse calor adicional nas profundezas pode fornecer uma reserva extra de energia. Imaginem um furacão agitando-se sobre o oceano aberto. Ele não apenas retira a energia das águas quentes da superfície, mas também pode acessar essa energia oculta nas profundezas. Ele retira a energia das águas quentes da superfície. Mas essa não é a história completa. Mas à medida que se agita, também pode puxar água mais fria das profundezas, potencialmente enfraquecendo a tempestade. No entanto, se essas águas profundas também estiverem aquecidas, o furacão não encontra esse freio natural. No entanto, se essas águas mais profundas também estiverem mais quentes devido às mudanças climáticas, o furacão não encontra esse freio. Em vez disso, ele encontra uma fonte adicional de energia. Em vez disso, ele recebe um impulso repentino e poderoso de energia. Esse impulso pode transformar uma tempestade tropical em um furacão de grande intensidade em um curto período de tempo. Esse fenômeno, a rápida intensificação de um furacão, de uma tempestade tropical para um grande furacão em questão de horas, está se tornando mais comum. E essa tendência é preocupante. Isso torna mais difícil prever o caminho e a intensidade dessas tempestades, colocando as comunidades costeiras em risco ainda maior. As pessoas que vivem nessas áreas precisam estar mais preparadas do que nunca para enfrentar essas forças da natureza. Seção 5. Como jogar gasolina no fogo. Correntes de jato e o caminho da destruição. Os furacões são como peões gigantes girando, alimentados pelo calor do oceano. Mas o que determina para onde eles vão? Bem acima da terra, poderosos rios de ar conhecidos como correntes de jato serpenteiam ao redor do globo. Essas correntes de jato podem agir como correntes de direção invisíveis, guiando os furacões em direção à terra ou empurrando-os para o mar. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais complicadas. A mudança climática está alterando as correntes de jato, tornando-as mais onduladas e erráticas. Isso pode fazer com que os furacões parem sobre a terra, levando a longos períodos de chuvas fortes e inundações catastróficas. É como se a corrente de jato, antes um pastor previsível, tivesse se tornado uma força imprevisível, capaz de lançar essas tempestades em direção a costas litorâneas vulneráveis com pouco aviso prévio. Seção 6. O abraço da selva de concreto. Como as cidades podem agravar os furacões. Imaginem um furacão atingindo a costa, a força da natureza se preparando para colidir com o mundo construído pelo homem. Ele atinge o litoral com a força de 1000 sóis, trazendo ventos devastadores e chuvas torrenciais. Mas o terreno que encontra nem sempre é natural. Muitas vezes é uma selva de concreto. As cidades costeiras, com suas paisagens de concreto e áreas urbanas em expansão, podem realmente exacerbar os efeitos de um furacão. A densidade urbana e a infraestrutura pesada não são amigas da natureza. Concreto, asfalto e edifícios absorvem e irradiam calor, criando o que é conhecido como o efeito ilha de calor urbana. Este fenômeno pode alterar significativamente o microclima de uma cidade. Isso significa que as cidades costumam ser vários graus mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Essa diferença de temperatura pode ter consequências graves. Quando um furacão atinge, esse calor extra pode intensificar as chuvas da tempestade, levando a inundações ainda piores. A água não tem para onde ir. Além disso, a falta de paisagens naturais dentro das cidades, como florestas e pântanos, significa que há menos oportunidade para a água da chuva ser absorvida. A vegetação natural atua como uma esponja. Em vez disso,
Ela flui pelas superfícies duras, sobrecarregando os sistemas de drenagem e transformando ruas em rios. A infraestrutura urbana não foi projetada para lidar com tais volumes de água. Nossas cidades, antes símbolos da engenhosidade humana, podem se tornar amplificadores involuntários da fúria da natureza. A urbanização desenfreada tem um preço e precisamos estar cientes disso.